Classificação indicativa. Não recomendado para menores de 16 anos. The End of Evangelion. O filme começa com Shinji Ikari sozinho observando o que já foi um dia a grandiosa Tóquio 3. Shinji está triste por ter matado seu amigo Kaoru, mas era necessário, já que apenas uma raça poderia existir, os anjos ou os homens. Kaoru era um anjo tão perfeito em sua forma humana que se tornou mais humano do que os próprios humanos. Aliás, o último anjo foi derrotado, anjo esse que era Kaoru. Agora não existe mais ameaças, mas também não existe mais esperanças. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu vou te dar um pouco de contexto. Aqui no canal já fizemos um vídeo de mais de 1 hora contando e falando sobre a história completa de Neon Genesis Evangelion, o anime de 1995. Agora vamos falar de The End of Evangelion, o filme que dará um fim a essa história de terror psicológico envolvendo adolescentes traumatizados e robôs gigantes. Todas as perguntas que ficaram abertas naquele vídeo ou na sua mente serão respondidas agora. Você finalmente vai entender o fim da evangelização. Bem-vindo a The End of Evangelion. A cena corta para Shinji indo visitar Asuka no hospital. Asuka está em coma devido ao seu contato com o anjo Arael. Ela entrou em um estado de loucura e desassociação da realidade. A cena no hospital é um dos momentos mais controversos e discutidos da história do anime. Shinji entra no quarto do hospital e tenta desesperadamente obter uma resposta de Asuka, implorando para que ela o ajude, pois ele sente que não consegue mais suportar o fardo de pilotar o Eva ou lidar com as suas próprias existências. Num momento de colapso moral e desespero por qualquer forma de conexão, Shinji acaba se masturbando perante o corpo inconsciente de Asuka. A cena termina com Shinji olhando para a própria mão a proferir a famosa frase "Eu não presto", reconhecendo a gravidade de seu ato. Essa cena não é gratuita, ela carrega várias camadas de interpretação psicológica. Demonstra que Shinji atingiu o fundo do poço. Ele está tão isolado que procura validação e conforto de alguém que nem sequer pode responder. Hideaki Anno utiliza este momento para destruir qualquer imagem heróica que o público pudesse ter de Shinji, forçando os espectadores a confrontar o lado mais sombrio da fragilidade humana. A cena corta para o QG da NERV, onde todas as entradas e saídas são fechadas e a base entra em estado de alerta de emergência nível 1. Nenhum funcionário é autorizado a sair da base até o projeto da instrumentalidade humana começar. A cena corta novamente para Misato em seu esportivo azul do lado de fora da base. Ela explica em sua mente que a humanidade chegou em sua última fase da evolução. Agora o projeto da instrumentalização humana levará a humanidade ao próximo estágio evolutivo mais avançado. E a Cilly usará a unidade Evangelion 1 para concluir essa evolução. Pois como a lança de Longinus foi perdida durante o anime principal, eles não podem usar Lilith, o anjo que gerou a humanidade, para iniciar a instrumentalização humana.
pois a criação dos evangelhos foi o auge da existência humana. No dia seguinte, Misato está acessando vários arquivos secretos dos servidores da NERV e descobrindo o que aconteceu no segundo impacto. Porém, de repente, a base da NERV começa a sofrer uma tentativa de invasão hacker por parte da Silly. Agora a organização que auxiliava a NERV quer tomar ela à força. Todas as comunicações externas são cortadas, além de estarem usando 5 sistemas MAG contra apenas um. Estão tentando invadir o MAG, senhor. Eu sabia. Está vindo do MAG 2 em Matsushiro? Não, são 5 sistemas MAG atacando. O sistema MAG é um sistema de análise de dados que controla as centrais da NERV, uma espécie de supercomputador da base da NERV. Então Gendo Ikari ordena que Ritsuko Akagi seja solta da prisão da NERV para ajudar na tentativa de conter a invasão contra o MAG. A doutora Ritsuko estava presa desde o momento em que destruiu o sistema Dummy Plug juntamente com os clones de Rei Ayanami no anime original. Ela foi presa em uma solitária e agora foi solta e irá planejar sua vingança secreta contra Gendo. Deixa eu adivinhar. Precisam de ajuda com o sistema de autodefesa do MAG. Sim. Reporte ao centro de comando e a Tenente Ibuki explicará os detalhes. Primeiro ele me abandona, depois quer que eu volte quando ele chama. Que homem mais egoísta. Enquanto isso, Tóquio 2, juntamente com o governo japonês, emitiu uma ordem especial 801. Isso quer dizer que a NERV não tem mais liberdade técnica e militar para poder continuar funcionando e nem pode passar por cima das leis. A tentativa de invasão do sistema MAG foi mal sucedida graças à Doutora Akagi. Agora ela levanta o Firewall 666 para impedir uma nova invasão por 72 horas, assim frustrando parte dos planos da Silly. Agora falando no diabo, a Silly não fica nada contente com a situação atual e manda as forças de autodefesa do Japão, alegando que a NERV tem um plano maluco de acabar com o mundo, usando os EVAs e a base. Então as forças do exército japonês começam a invadir a base da NERV, pensando que estão fazendo a coisa certa, porém eles foram enganados pela Silly. Depois de tudo que a NERV fez, o pior inimigo continua sendo o próprio homem. E assim começa a queda da NERV. Ikari acionou o Firewall 666 nos circuitos externos do MAG. Esse é bem difícil de quebrar. Pelo jeito, vamos ter que lançar mão do MAG de Tóquio 3. Eu desejei tanto que essa questão se resolvesse pacificamente. Mandem o esquadrão de ataque para lá, imediatamente. O esquadrão das forças especiais está entrando na linha de defesa agora. 2 esquadrões estão se aproximando do setor Gotemba. Misato ordena que Asuka seja colocada na unidade 2 para proteger ela do ataque.
A unidade 2 ficará escondido junto com o piloto embaixo do lago principal a cerca de 40 metros de profundidade. Unidade 2 sendo lançada pelo túnel 8. Eles tentam fazer o mesmo com Rei Ayanami, porém ela está desaparecida em algum lugar da base. Shinji é localizado escondido no subsolo escuro do QG, então Misato decide ir atrás dele para fazer ele pilotar a unidade 1. E Gendo Ikari deixa o comando da NERV com o professor Fuyutsuki para executar seu plano secreto. Todos os não combatentes devem evitar confronto com o inimigo. Estamos enfrentando profissionais, então se não conseguirem chegar até o dogma central, é melhor se renderem. A NERV está sendo tão facilmente invadida pois a Cilly foi diminuindo o orçamento de defesa com o passar do tempo, uma jogada planejada e ensaiada. Gendo encontra a Ayanami e a leva para completar o seu plano. Porém, enquanto isso, um dos grupos de ataque encontrou Shinji e vai matá-lo. Mas Misato chega a tempo e sozinha, e com apenas uma pistola mata 3 soldados e salva Shinji do perigo. Então Misato sozinha começa a levar Shinji para a unidade 1. Foi mal, garota. Nada pessoal. Nada pessoal da minha parte também. Anda, vamos pra unidade 1. Enquanto isso, os membros da NERV estão segurando com tudo que podem contra o exército japonês. Porém, o exército japonês acaba explodindo o teto do Geofront, coisa que nenhum outro anjo conseguiu fazer. A humanidade é a única espécie capaz de destruir a si mesma. Enquanto a banda toca no andar de cima, Misato está levando Shinji para a unidade 1 e explicando o que ele deve fazer. A Cilly pretende começar o terceiro impacto usando o Evangelion Unidade 1 juntamente com a base da NERV. Todos os acontecimentos foram friamente calculados, o segundo impacto, a derrota dos anjos e o ataque à base NERV. A Cilly planejou tudo desde o primeiro episódio do anime, mas a maioria dos espectadores não percebeu isso. Eles planejam iniciar o terceiro impacto usando a série Eva no lugar dos anjos. 15 anos atrás, o segundo impacto foi meticulosamente calculado pelas mãos dos homens, pois era a única forma de minimizar os possíveis danos. Eles precisavam fazer Adão voltar a um estágio embrionário antes que os outros anjos acordassem. Shinji, preste bem atenção. A humanidade descendeu de um ser chamado Lilith, e Adão também veio dele. Nós somos o 18º anjo. Os outros anjos são apenas possibilidades diferentes do que a humanidade poderia ter sido. Infelizmente, não podemos coexistir, mesmo sendo fundamentalmente as mesmas criaturas. Entendeu, Shinji? Você precisa destruir o resto da série Eva. É a única forma de permanecer vivo. Mas Gendo tinha outros planos em sua mente. Agora temos um dos maiores confrontos. A NERV contra o exército japonês, a Cilly contra Gendo e Shinji contra sua própria mente. Enquanto Shinji tentava entender a própria mente, Asuka acorda do fundo do lago da NERV juntamente com a unidade 2. Ela fala para si mesma que não quer morrer, e a alma de sua mãe estende a mão para ela, e então a grandiosa pilota da unidade 2 surge do fundo do lago para o renascimento absoluto. Eu já entendi tudo. O significado do campo AT é que você sempre esteve me protegendo. Você sempre esteve me observando.
esteve comigo. Mamãe! Eu não preciso do cabo umbilical. Eu ainda tenho 12.000 placas e uma armadura fortificada. Eu nunca vou perder! Nunca vou perder pra vocês! Eva, sua criatura amaldiçoada, ousa ficar em nosso caminho mais uma vez? Agora é olho por olho, dente por dente. A série Eva já estava finalizada? Lançaram as 9 unidades equipadas com os dispositivos S2? Passaram dos limites. Só se eles querem que comece aqui. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. Think you know me. O seu vídeo está de volta. Só aqui, na Pato TV. Porém, a série Eva é lançada pela Cilly, e agora a missão de Asuka deixa de ser proteger a base da NERV e sim destruir os planos da Cilly juntamente com a série Eva equipada com os dispositivos S2, o mesmo dispositivo que dava vida e energia vital para os anjos. A Cilly desenvolveu secretamente essa tecnologia para usar no terceiro impacto. Enquanto Asuka estava ocupada lutando contra a série Eva, Misato, em sua tentativa de levar Shinji até a unidade 1, acaba sendo baleada no tórax por um soldado do exército japonês. Porém, Misato e Shinji conseguem escapar com vida para um local seguro. Chegamos. Fugiram. Assim que eles chegam no elevador que vai levar Shinji diretamente para a unidade 1, Misato usa suas últimas forças para falar a Shinji e dar a ele uma última gota de esperança sobre o caos que reina em sua mente e naquele lugar. Então, após uma cena que dividiu a comunidade evangélica em várias partes, Misato empurra Shinji para dentro do elevador. Ela acaba caindo no chão ali mesmo e se queixando que deveria ter trocado o tipo de carpete se soubesse que morreria assim. Cad me diz, eu fiz a coisa certa dessa vez. Enquanto isso, Asuka continua lutando de corpo e alma contra a série Eva, em uma sequência de cenas de luta mais brutais da animação. Destruir completamente a série Eva? Eu mal saí do hospital e já tá me dando ordem? 9 unidades em apenas 3 minutos e meio. São 20 segundos pra cada. Perfeito!
Eu não vou ser derrotada! Danos severos à blindagem da cabeça. Cabo umbilical destruído. Energia reserva esgotada. Situação do piloto ferido. Situação da unidade 2 fora de operação. Objetivo: destruir a série EVA. Falhou. Status final: missão fracassada. A Cilly venceu. Após um golpe extremamente fatal diretamente na cabeça, o Evangelho Unidade 2 cai sobre o solo destruído da base da NERV. Asuka fica gravemente ferida em um dos olhos, por causa das altas taxas de sincronização. Mas mesmo com todas as unidades da série EVA derrotadas, elas acabam se reativando sozinhas, graças aos dispositivos S2. Então, como um exército de mortos-vivos, a série EVA se levanta e avança sobre Asuka. E assim segue uma das cenas mais perturbadoras do anime. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. 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 Eu vou... A pilota da unidade 2 foi morta em combate. Asuka está morta. Shinji não consegue acessar o Evangelho Unidade 1 por causa das barreiras de Baquilítio. Ele não pode ajudar a parar a série EVA. Ou será que não? Mãe? Enquanto isso, a doutora Hitsuko está esperando no Dogma Central sob a base da Cruz de Lilith para executar sua vingança contra Gendo. Assim que Gendo chega no local acompanhado de Rei Ayanami, a doutora Ritsuko explica que alterou secretamente a programação do sistema MAG durante a tentativa de invasão da Cilly. Agora, como um último desejo de uma filha, a doutora Ritsuko aciona a autodestruição da base da NERV. Porém, o MAG Gaspar trai Ritsuko. Mesmo que Baltazar e Melchior tenham concordado, Gaspar não.
Assim, a autodestruição não pode ser ativada. Então Gendo saca uma arma e atira em Hitsuko, fazendo ela cair no mar de LCL e morrer instantaneamente. Não está funcionando. O quê? O Gaspar me traiu. Mãe, como pode escolher seu amante em vez de sua filha? Hitsuko, eu realmente... Mentiroso! Gendo agora tem o caminho livre para colocar seu plano em prática. Encontrar sua esposa Yui mais uma vez. Enquanto tudo isso acontecia, o Evangelho Unidade 1 finalmente despertou. Evangelion Unidade 1. É o diabo em pessoa. Asuka. Os créditos sobem como se aquele fosse apenas o fim de um simples episódio. Porém, aquilo era apenas o começo. O começo do fim. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. O seu vídeo está de volta. Só aqui, na Pato TV. Concluindo que a perda da Nerve é inevitável, Gendo sequestra a piloto Rei Ayanami e planeja usar ela para iniciar o terceiro impacto, um catalisador que irá matar todos na Terra e reunir-se com sua falecida esposa Yui. Gendo tenta se fundir com Rei, que tem a alma de Lilith, um anjo escondido embaixo do quartel-general da Nerve. Essa cena para muitas pessoas faz alusão ao ato de abuso ou estupro. Toda a tensão da cena e a diferença de idade entre os personagens, além claro da menção da frase união proibida, faz com que muitas pessoas associarem esse contexto com uma representação artística e como uma forma de crítica ao ato repugnante de estupro como mulheres ou vulneráveis. Gendo possui o embrião de Adão, fundido com sua própria mão direita. Para iniciar a instrumentalidade sobre seu controle, ele insere a mão diretamente no corpo de Rei, na altura do ventre/pelvis. O ato é invasivo e violento. Rei é tratada por Gendo não como um ser humano, mas como um objeto, um receptáculo para seus planos de reencontrar sua falecida esposa. Neste momento, Rei percebe o desespero de Shinji, que está despertado dentro da Unidade 1. As asas da Unidade 1 se abrem sobre a Terra para todos ali presentes, porém algo também acontece. A lança de Longinus que estava presa na órbita da Lua retorna à Terra. A lança é tecnicamente um artefato vivo com vontade própria. Quando Shinji entra em colapso mental sobre a derrota de Asuka, o EVA Unidade 1 entra em um modo de estado Berserk. A unidade torna-se uma semente da vida ativa. A lança responde com essa frequência espiritual, retornando à Terra para cumprir seu papel no ritual. A lança para milímetros na garganta da Unidade 1, porque ela não foi enviada para destruir Shinji, mas para ser usada como uma ferramenta de controle no terceiro impacto. Para Cilly, a recuperação da lança original era essencial para que o impacto ocorresse de acordo com as suas profecias, já que as réplicas usadas pelos Evas de produção em massa não possuíam o mesmo poder espiritual do artefato original. Agora a série Eva crucifica a Unidade 1 e a ergue ela pelos céus para iniciar o sacrifício. Então a série Eva formam a Cabala de Deus, mais conhecida como Árvore da Vida, porém ela está ao contrário, em uma posição de ponta cabeça, indicando o fim da vida. O terceiro impacto começou oficialmente. Enfim, nosso desejo será realizado. A lança de Longinus original voltou para nós. Estamos com menos unidades do que planejado, mas vai dar certo.
Tragam a verdadeira forma da série Eva. A verdadeira forma que irá evangelizar a humanidade. Por meio da morte indiscriminada e da oração, iremos retornar ao nosso estado original. E nossas almas descansarão em paz. Pois bem, que o sacramento comece. A unidade 1 foi marcada com o estigma divino. Restauremos a árvore da vida. A série Eva foi nossa serva fiel. Foi esse o objetivo de sua criação. Esse é o Anticampo AT. É a mesma coisa de 15 anos atrás. Então, o terceiro impacto já começou. Não posso acreditar. Representa a eternidade. A cerimônia da purificação da Terra Vermelha. Primeiro, o Geofronte. Volta à forma original. O óvulo de Lilith. A origem de toda a vida. A Lua Negra. Não queremos mais voltar para dentro da casca. A Lua Negra, local onde a vida surgiu e onde fica localizada a base da Nerve, volta à sua forma original, exposta pela explosão do começo do fim. Enquanto o terceiro impacto acontecia na superfície, no fundo do dogma central, Rei Ayanami rejeita a união de Gendo com ela. Ela absorve a mão de Gendo junto com um embrião de Adão. Ela diz a Gendo que Shinji precisa da ajuda dela, e então ela flutua até Lilith e se funde com seu corpo, e a sua alma com o anjo, fazendo Lilith ser um ser completo de corpo e alma. Vamos, Rei. É o momento de me juntar a Yui mais uma vez. O quê? Você precisa entender que eu não sou sua boneca. Mas por quê? Porque eu não sou aquilo que você quer. Rei! Por favor, espere! Rei, espere! Não posso. O Shinji está me chamando. Rei! Estou de volta. Nível absurdo de energia de um objeto não identificado está vindo do dogma central. Confirmado, campo AT. Padrão azul. O quê? Não é um anjo? Não, é um humano. Atenção, cuidado! Lilith assume a forma de uma areia gigante de luz branca e então sobe aos céus. Ao ver a entidade colossal com o rosto de Rei emergindo das nuvens, Shinji entra em um estado de choque absoluto. O grito de Shinji é uma mistura de pavor existencial e colapso mental. Ele está diante de um deus que tem o rosto da única pessoa que ele confiava. Para acalmar Shinji e ganhar sua confiança, a Rei gigante assume a forma de Kaoru, pois Kaoru foi a única pessoa que disse explicitamente que gostava de Shinji. Assim Shinji se acalma e libera o seu campo AT do seu coração para que o processo do ritual continue. O fruto da vida está com os anjos, e o fruto da sabedoria está com os homens. Agora o Eva, unidade 1, tem as duas. Portanto, assim tornou-se Deus. Que pela destruição do ego do piloto do Eva, unidade 1, a humanidade seja instrumentalizada. É chegada a hora da terceira retribuição. Comecem.
É você, Kaworu. Você estava aqui. O destino da humanidade está nas mãos do filho de Ikari. Rei, ao trair Gendo no dogma central, acabou interferindo no terceiro impacto. Ela acabou assumindo o controle do impacto, então ela pergunta a Shinji o que ele deseja. Já que ele foi a única pessoa que tratou Rei como um ser vivo e não como um objeto substituível. Assim, Rei, no corpo de Lilith, deixa o destino da humanidade e do terceiro impacto nas mãos de Shinji Ikari. Então o anticampo AT se materializa sobre a humanidade, fazendo todos os seres vivos que vieram de Lilith voltarem à sua forma original. A barreira de seus corações, o que torna todas as pessoas e seres vivas individuais e separados, o campo AT de todas as pessoas se desfaz. Com todas as almas do mundo reunidas, Shinji tem duas opções: aceitar a instrumentalização humana ou acabar com tudo aquilo e reverter o terceiro impacto. Shinji percebe que ser individual é o que faz dele um verdadeiro ser vivo. Ele entende que precisa existir sofrimento para existir felicidade. Ele entende que sua verdadeira forma é ser um indivíduo. A individualidade é o que faz da vida ser o que ela é. Ele percebe que a vida vale a pena ser vivida, mesmo que ele sofra ou outras pessoas sofram. Então Shinji rejeita a instrumentalização humana. Shinji então dá duas opções para as almas de toda a humanidade: voltarem a ser seres individuais ou aceitar ser um só com as outras almas que também quererem. Para voltarem a ser individuais, basta querer do fundo do seu coração existir. Basta querer sentir com todas as suas forças e ambições que você deve existir e aceitar amar a si mesmo. E entender que a vida é sofrer, amar, odiar e morrer. Ou melhor ainda, viver. Depois de rejeitar a instrumentalização, Shinji sai do mar de LCL e vai parar numa praia. Ali ele encontra Asuka deitada. Ela, assim como Shinji, escolheu ser individual e viver a vida aceitando esse fato. Shinji, sem saber como reagir, acaba enforcando Asuka, porém Asuka não revida. Ela apenas acaricia o rosto de Shinji e ele começa a chorar. A narrativa não deixa claro exatamente o que aconteceu aqui, pois esse é um momento para o espectador sentir e não entender. Aqui o anime deixa claro que Shinji e Asuka são Adão e Eva, e juntos irão trilhar uma nova era em uma humanidade evangelizada. Uma nova Gênesis evangelizada. Neon Gênesis Evangelho. Que nojo. Hey, wanna listen to some tunes?